Boa tarde a todos. Vamos reiniciar os trabalhos, alertando o pessoal da internet que estamos ao vivo através da TV Web Luz, e o site é www.tvwebluz.com.br, e também pelo canal YouTube. O endereço é youtube.com/TV Web Luz. Bom, chegou o momento. Vamos lá. Tudo pronto? Maravilha. Senhoras e senhores, Jacó Melo. Boa tarde. Muito bom calor humano. Eu sou fã de ar-condicionado, mas o calor humano é insubstituível, incomparável. E principalmente quando a gente chega numa cidade assim, como agora aqui em São Paulo, encontrei tantos amigos, tantas pessoas que há tempos eu não via. E melhor de tudo, todos reunidos no mesmo propósito, no mesmo ideal. Isso é lindo, maravilhoso, é esplendoroso. Que bom que vocês prestigiaram o esforço, principalmente do Edgar e do Jairo. Lógico que isso não é feito por eles dois, mas os dois sintetizam esse esforço de oportunizar este encontro, encontros desse tipo. E notadamente aqui em São Paulo, onde de alguma certa forma houve uma demora para que o assunto magnetismo ganhasse um outro nível de observação, de zelo, de cuidado. E é muito bom saber que isto anda. E antes de entrar no tema, eu queria fazer uma outra ponderação sobre este lugar, sobre este espaço que nós estamos. Há muitos anos, eu ouvi um espírita bem tradicional dizer e ser aplaudido que os centros espíritas deveriam ser de chão batido, de preferência choupanas, para mostrar a simplicidade dos seres humanos. E eu não gostei muito daquilo, porque o ser humano simples, ele não precisa necessariamente estar pisando em terra batida, nem pegando respingos de uma telha de palha. A nossa simplicidade, ela vai muito mais longe. Em tempos depois, a gente sempre procura falar das coisas mais bonitas e mais positivas. Tive uma conversa com um espírita que na época ele era muito combatido, porque as pessoas não entendiam a maneira um pouco mais inteligente que ele tinha de pensar o movimento espírita. E o Debrando do Espírito Santo, que logo em seguida, quando aconteceu esse meu diálogo com ele se tornou presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. E o Debrando me dizia assim: Jacó, às vezes é difícil a gente medir o tamanho do movimento espírita e a seriedade com que ele é levado, porque nós temos o telefone como sendo um medidor de aferir aqueles que estão realmente interessados em se comunicarem. E tinha sido feito um levantamento dos centros espíritas que possuíam telefones, e o número foi baixíssimo. Atendia a menos de 10% das casas espíritas do Brasil. E ele me dizia: Jacó, eu fico totalmente decepcionado com isto, porque isto é um sinal bem eloquente de que nós espíritas temos uma valorização muito grande do dinheiro para uso pessoal, mas a aplicação do dinheiro no investimento em cima do movimento espírita praticamente inexiste. E aquilo ficou na minha mente durante muito tempo. Óbvio que eu não estou sempre pensando nisso, mas às vezes quando a gente chega numa casa como esta, que encontra toda a estrutura de som, estrutura de luminosidade, estrutura de espaço, e as disposições, elevadores, várias salas, vários níveis, e ainda por cima o desprendimento de oferecer a casa para que outros façam os seus movimentos. E isto é muito lindo de se acontecer, de se perceber, porque a gente pode falar agora do jeito que o Ildefonso me falou naquela época. Quem faz uma casa desse jeito, com essa estrutura, acredita no Espiritismo, porque está investindo nele. Não é uma questão de querer ter uma casa suntuosa, de querer ter um templo diferente, de ser melhor do que quem quer que seja.
Eu acredito tanto no que eu faço, que eu invisto e faço o melhor que eu posso. É óbvio que algumas vezes, em outros setores, pode até estar faltando igual determinação, mas o começo está sendo dado. Quantas casas espíritas que eu particularmente conheço, em que as pessoas, às vezes, simplesmente para ter um retroprojetor, um projetor de slides, mas você sabe, né, espírita tem escorpião no bolso. Eu digo, pois é, então as casas espíritas são construídas pelos não espíritas. É impressionante como os não espíritas colaboram com as casas espíritas. E por que eles fazem isso? Porque no dia que eles precisam, eles recebem, e às vezes nem recebem o melhor que poderiam receber, mas investem. E nós, os espíritas, nos demoramos enormemente para tirar alguma coisa em favor das casas espíritas. Às vezes as pessoas reclamam de que como é que se faz um evento e se cobra, e se não se cobrava, como é que se vai fazer evento? Como é que a gente vai trazer expositores de outros estados? Como é que a gente vai fazer uma movimentação de uma estrutura dessa? Porque a gente não sabe, a gente pagou uma inscrição, chega, se senta e assiste, e se não gostar, diz que não gostou e vai embora. Mas quem fez, quem organizou, teve que se reunir várias e várias vezes, entender, tentar esquematizar, fazer todo um trabalho para que as coisas funcionem. A gente diz assim, olha, está funcionando tão bem, parece que foi mágico. O mundo espiritual desceu e providenciou tudo. Não é assim que funciona. Funciona em cima de muito trabalho e a palavra é esta mesmo, investimento. Quando a gente se propõe a ser espírita, a nossa proposta de investimento é mínima. Por quê? Porque a doutrina espírita nos dá praticamente hoje com a internet, basicamente tudo de graça. A gente tem acesso às melhores obras gratuitamente via internet. Outras doutrinas, nem pagando não tem, porque eles não têm literatura, não têm bibliografia, não têm nada a oferecer. São apenas repetições de padrões. Aí nós temos tudo e fazemos tão pouco. E o pior, de uma certa forma, a gente tem uma obra como a obra de Allan Kardec, que a gente termina desrespeitando o tempo inteiro. É impressionante como a gente desrespeita Kardec. Quando o Adilson falava aqui hoje de manhã que uma boa ideia era pegar um caixão bem forte, trancar todos os livros fora da codificação, fora da obra de Kardec, deixa ali trancado por um tempo e vamos pegar só as obras de Kardec. Se a gente fizesse isso, a gente mudava completamente esse sistema. Porque a gente se compromete, a gente fica balançado, porque são tantos, eu acho, o guia disse, era assim antigamente, e parece que Allan Kardec é um enfeite, é um livro que talvez a gente teve a moldurar e colocar pendurado na parede, porque não está servindo de base. Desculpem isto, mas eu queria homenagear, agradecer e parabenizar a direção desta casa, que teve a coragem de fazer uma casa com esta qualidade para oferecer ao movimento espírita, dizendo, nós acreditamos tanto no espiritismo que investimos. Estamos investindo fisicamente e estamos investindo filosófica e cientificamente na hora que a gente abre para que a gente venha aqui participar. Não sei vocês, mas eu quero aplaudir a direção desta casa. Inter-relação dos centros vitais. Eu aqui logo de início, já estava aqui projetado na lâmina, a gente tem aqui uma citação de Deleuze, que aparentemente não tem nada a ver com o nosso contexto. Instruções Práticas de Magnetismo, que é o livro de Deleuze, que já de saída eu digo que qualquer magnetizador tem obrigação de conhecer esse livro. Não é ter na biblioteca, tem obrigação. Porque Deleuze foi quem melhor estimulou e estruturou as técnicas. Neste livro tem várias delas bem explicadas. Foi ele quem colocou o sonambulismo dentro de uma forma extremamente viável para qualquer pessoa que queira desenvolver. E ainda por cima ele trata das dores como ninguém nunca tratou. Então é um livro extremamente precioso e que, portanto, não deveria nunca ter deixado de fazer parte da doutrina espírita desde que a gente começou a trazer as obras de Kardec. Mas que, infelizmente, ainda não tem 10 anos que esse livro está no nosso meio. É uma pena. Mas quantas dores este livro já promoveu, somente convidando a gente a refletir sobre as técnicas dele, que são relativamente simples.
Mas vamos ver o que é que ele diz nesse texto para iniciar a abordagem que viemos fazer. Frequentemente sucede que uma enfermidade muito grave no fígado ou no baço, para quem já trabalha com magnetismo, portanto ele está falando no eixo esplênico, fígado e baço, ou então de qualquer outra víscera do abdômen, é muito comum, frequentemente, que ela não venha desacompanhada de dores nesses órgãos, porém produz dores de cabeça ou oftálmicas, ou dores de ouvidos ou aparências de uma enfermidade no peito. Dá para perceber. Ele está dizendo que alguns problemas de fígado, de baço, e aí depois ele até amplia, em outras vísceras igualmente. É comum que elas não doam, mas que trazem associadas problemas oftálmicos, problemas no ouvido, problemas de aparências de enfermidades do peito. E quando ele coloca do peito, ele está envolvendo tanto as possibilidades cardiológicas, como as possibilidades que são muito associadas às gases, aos sistemas esofágico e etc. E aí ele usa uma expressão que muita gente usa querendo dar um outro entendimento. As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Dirigem vossa ação e ainda podem indicar ao médico os remédios que necessita empregar para auxiliar e favorecer o trabalho da natureza excitado pelo magnetismo. Que correntes são essas? As correntes magnéticas? Não. Que correntes são essas? Um termo que ele usou na sua obra para falar de tato magnético. Troca aí a palavra as correntes e imaginemos as mãos se movendo por tato magnético, elas te conduzem até o lugar onde estão as dores e etc. Aqui foi a forma como Deleuze colocou na maneira dele dizer do tato magnético. Por quê? Porque ele dizia que tudo que ele tratava como se fossem sistemas de correntes. Então, quando você fazia um dispersivo, você arrastava uma corrente sanguínea, você arrastava uma determinada enfermidade, você arrastava um tumor. Tudo isso através de correntes. Ora correntes fisiológicas, ora as correntes energéticas. Então, neste contexto, Deleuze está colocando aqui a chave do porquê que a gente tem que ter uma visão bem mais aberta do magnetismo. E que ela toca diretamente no item tato magnético. Por que toca tão diretamente? Porque o magnetismo, ele é a grande chance que a humanidade tem de detectar patologias, doenças, enfermidades que a medicina não tem como alcançá-las. Podemos colocar as doenças que vêm ainda em somatização. A medicina não tem como saber nem de onde ela vem, nem quais serão. As doenças que já estão em início de somatização, mas que são ou desconhecidas ou ainda pouco trabalhadas, pouco percebidas. No magnetismo você já tem como mapear algumas dessas ocorrências. E por fim, aquelas que a medicina textualmente diz que não sabe como resolver, principalmente nas chamadas doenças imunes, em que o desconhecimento é grande. O magnetismo, dando a oportunidade da gente aventurar e buscar a origem, a gente pode muitas vezes impedir o desenvolvimento de muitas patologias, muitas, antes que elas surjam. É óbvio que nós ficaremos numa situação complexa. Quer dizer que você curou uma doença que não existiu. É uma piada. Por outro lado, é a grande verdade. Você já pensou você se curar de uma doença antes que ela tenha surgido? O interessante é que nós, como sociedade, nós vivemos falando na situação da previdência. Vamos agir preventivamente nas doenças. Mas como se a gente não acredita nisso? Como se essas doenças, elas só poderiam ser consideradas como tal depois que elas explodissem? Então, qual é o método correto? Deixa as doenças se agravarem, e depois que elas estiverem graves, aí a gente vai e faz o retorno das enfermidades. É uma atitude que parece que não tem sido das mais felizes.
Porque é isso que tem praticamente dizimado coletividades, tem dizimado, às vezes, verdadeiras civilizações, porque a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Quando nós pensamos magneticamente e usamos um raciocínio como este que o Deleuze nos coloca, nós, a partir daí, somos convidados a pensar em outras possibilidades. A possibilidade de você se deparar com algo que você pode tratar porque está no nascedouro. Então, que tal a gente curar um câncer antes de ser câncer? O trabalho, tecnicamente, vai ser muito menor. Mas só que para isso, você precisa detectar onde é que está isso, de onde é que está vindo. E essa abertura que Deleuze coloca, indica quais são as possibilidades. Então, no princípio, ele coloca 2 pontos, baço e fígado. E diz que eles dois não sofrem diretamente, mas começam a fazer repercussão nos olhos, repercutem nos ouvidos, ou ainda produzem determinados tipos de dores de cabeça e às vezes no próprio peito. Invariavelmente a gente não pensa assim. Chega uma pessoa com dor de ouvido, a gente quer tratar só do ouvido. Chega uma pessoa com problema de visão, a gente vai direto nos olhos. E uma pessoa com dor de cabeça, a gente vai com dor na cabeça. Quando nós iniciamos os nossos trabalhos, isso há muito tempo mesmo, aí algo como há 40 anos, era essa uma situação que incomodava todo mundo. Porque do nada, eu às vezes começava a tratar alguém de uma forma que não tinha nada a ver. A pessoa chegava para mim e dizia, eu estou com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E eu só não dizia porque eu não queria ser indelicado, mas a vontade de eu dizer, eu não estou lhe perguntando isso. Eu não quero saber o que é que você tem. Mas as pessoas queriam dizer. Então dizia, eu estou com dor de cabeça, tá bom. Eu examinava, algumas vezes era na cabeça. Mas muitas vezes não era na cabeça a dor. Como a gente sabe hoje, você tem dor de cabeça por conta de um calo, você tem dor de cabeça por uma infecção num dente, você tem dor de cabeça porque comeu demais, comeu de menos, teve um alimento estragado, você tem dor de cabeça porque dormiu mal, e você tem dor de cabeça por uma infinidade de problemas. Ora, se eu estou condicionado a você me dizer que tem uma dor de cabeça e eu vou tratar a sua dor de cabeça, eu corro um risco enorme de não conseguir tirar a sua dor. Porque de onde vem a sua dor? Eu não me abro a pensar as outras hipóteses. Na hora que eu não penso as outras hipóteses, essas inexistem. E aí que tal eu começar pensando nisso? Alguém que está com dor de cabeça, será que é algum problema no baço? Ou no fígado? Agora imaginemos que na época de Deleuze se falava muito em baço. E hoje? A gente praticamente não ouve falar em baço. O baço é tão descartável no jeito que se você tiver qualquer infecçãozinha mais grave no baço, você vai para o hospital e eles vão e arrancam o seu baço. Ou seja, é algo que não serve de quase nada. E energeticamente é a porta de entrada de um dos principais centros vitais do ser humano. Então a gente de repente entra num conflito. Peraí, será que essa pessoa tem um problema no baço? Será que é isso? Recentemente, uma amiga minha, ela faz terapia lá no Leão, ela teve uma crise que afetou o sistema neurológico, ela perdeu sensações de equilíbrio, ficou sem memória praticamente, ela não lembra determinados momentos, e sentia muitas dores e muitos enjoos, e foi levada para o hospital, ficou hospitalizada 3 dias, fez todo tipo de exame possível, todo tipo, inclusive até extração de líquor da espinha, fez tudo. 3 médicos de diferentes áreas, os 3 fecharam o diagnóstico. Você não tem nada. Sim, eu não tenho nada. E o que foi que eu tive? Ninguém sabe. E aí, como é que a gente fica? A primeira sensação que você tem como paciente é, e se eu tiver isso outra vez? Como é que eu posso prevenir? Porque se ninguém sabe nenhuma razão que justifique a partida, você não tem defesa. Então você está à mercê de novamente vir a surtar. E quando surtar, provavelmente vai receber o mesmo diagnóstico. Porque a primeira coisa que a gente pensa, não, isso tudo então vai que é um tumor cerebral, é alguma coisa. Só se for um tumor ainda em processo de formação, porque tecnicamente, fisicamente, não existe. E não existe tumoração no cérebro.
Nenhum dos testes que foram feitos, nenhum deu absolutamente nada. Inclusive, um dos médicos, que seria o quarto médico, foi um neurologista daqui de São Paulo, que ele é muito bem credenciado para isso, e ele fez acompanhamento, recebeu todos os laudos, e ele disse, ó, não está fechado porque a gente vai ter que investigar mais para descobrir de onde vem, mas em princípio já era para ter aparecido alguma causa. Por enquanto, é sem causa. Onde é que entra o magnetismo aí? Você vai e faz um passe. E de repente você pode detectar de onde veio. Neste caso específico, veio de onde? Literalmente do baço. No caso dela. Literalmente foi do baço. Só que quando você faz os exames patológicos, você faz os exames clínicos, nada diz que haja qualquer alteração. Mas não tem nenhuma máquina para descobrir energeticamente. E estava lá o baço, de repente, aí quando você diz isso, médicos se arrepiam, ele levanta logo, se ouriça todo. Eles acionando indevidamente as suprarrenais. E as suprarrenais funcionando como se a pessoa estivesse em alta dosagem de perigo. Então entra um sistema de pavor e começa a gerar todo tipo de transtorno que não tem definição. E como é que você vai dizer que um processo no baço, um processo energético, descompensou você por inteiro? Estamos trabalhando com ela agora, vendo pontualmente essa questão do baço. E parece que o negócio está exatamente ali. Ali está a origem do processo. Não sabemos ainda como deter, como controlar, como fazer com que isso não volte a acontecer. Ou, se antes dele acontecer, se ele deixa algum sinal para que a gente possa, porque ninguém tem nenhuma experiência objetiva sobre isto. O baço, levando você a esquecimento, a tonturas, a quedas, ir para um hospital. Deleuze falou isso há 176 anos. Há 176 anos está à nossa disposição isto. Mas a gente não lê um texto desse pensando dessa forma. Começa por aí. Então as inter-relações, elas começam a se desfazer. A gente entra num circuito de não pensar em possibilidades extras. E fora delas, a gente fica sem chão. Porque que tenha acontecido ou que está a acontecer alguma coisa que sai do padrão, é claro que sim. Se nós acompanharmos o progresso da medicina, é o que a gente mais vê é isso. De repente, alguém descobre uma nova combinação, descobre uma nova reação química, uma interferência que acontecia. Quem há 50 anos ouvia falar de intolerância à lactose? Quantas pessoas devem ter morrido por intolerância à lactose? Aí hoje alguns mais apressadinhos dizem assim, não, isso tudo é frescura. Que frescura? Tem gente sendo salva por conta disso, porque já se sabe disso. Só que há 50 anos a pessoa morria nova e não sabia do quê. A própria medicina, ela vem vendo, revendo, analisando e progredindo. Só que algumas dessas coisas poderia ser já detectada no magnetismo. Vou dar um outro exemplo. Uma nossa paciente, ela estava com um problema que tudo indicava que era um problema cerebral. Tudo. Mais uma vez, os exames negam. Depois dos exames negarem, como é que você fica? Não tem saída. E o problema qual era? Ela usava umas colônias, que dentro da colônia tem o protetor solar 50, e ela usava de manhã, de tarde e de noite, ou seja, ela estava totalmente isolada da natureza. E não foi descobrir porque ela estava, num dia ela estava pastosa ou menos pastosa. Simplesmente se percebeu que não estava mais havendo coordenação intermolecular, principalmente dentro de alguns elementos que o próprio Sol, a própria natureza permite, a começar da vitamina D. Sugestão dentro de uma cabine de passe, a gente vai continuar a ter o tratamento, mas a partir de amanhã corte tudo. Não passe mais nenhum creme, nenhum. Na semana seguinte ela já não tinha mais os desconfortos na cabeça. Como é que se percebe isso? O tato magnético. Você começa a analisar, não tem orientação, vai, procura, sente na pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Então você vai lá na perna, está lá o problema. Você vai no braço, está o problema. Você pega, passa na testa, não é no centro de força. Examina a pele da testa, está lá o problema. Onde você vai, está lá o problema. Opa!
É um problema de pele. Mas por que é que os dermatologistas não descobriram? Não descobriram porque eles recomendam que você use o protetor solar. Como é que eles vão descobrir isso? Não vão descobrir nunca. Ela estava se intoxicando, não propriamente pelo protetor, mas pelo impedimento da natureza defendê-la. Magnetismo que detecta esse tipo de coisa, porque você começa a perceber as nuances dos sistemas. Então, voltando, o Deleuze coloca dessa maneira e a gente lê, mas não percebe. Por quê? Porque a gente parece que não se acostumou a ler obras antigas. Que a rigor é o que acontece com Allan Kardec. A gente lê Kardec praticamente todos os dias. Qual é o centro espírita que não leu o Evangelho segundo o Espiritismo? E qual foi o centro espírita que nunca fez um estudo do capítulo 19 da fé que transporta montanhas? E qual foi o centro espírita que nunca ouviu falar de magnetismo no Evangelho? Qual é o centro espírita que diz que só quem cura são os espíritos? Contraria quem? Contraria Jesus. Porque Jesus foi tão ousado que ele começa dizendo: ide às ovelhas perdidas de Israel. Primeira coisa. Segunda coisa, quando fores, anuncia que é chegado o reino de Deus. Opa! Quer dizer que eu vou chegar na tua casa para te curar, já vou chegar dizendo que eu estou anunciando a chegada do reino. As pessoas já vão olhar para mim de um olhar meio esquisito, quer dizer que você se acha um tal. E se você disser me acho, pronto. Já é um desastre. Agora imagina dentro de uma casa espírita. Aí logo em seguida ele cola. Ide e curai. Para não ficar dúvidas, ele acrescenta: limpai os leprosos. Ora, leproso, ninguém limpava, nem fisicamente, nem como cura. Ele já cola duas propostas ali violentas. Expulsai os demônios. Nossa. Então, se só os espíritos fazem, então só os espíritos são seguidores de Jesus, os encarnados não. Mas por que um médico pode curar e eu não posso? Ah, porque ele tem um título. Sim, e eu não tenho um título também? Sim, mas você é médico? Não, não sou médico. Você é formado em quê? Em magnetismo. Formou-se aonde? Na vida. Porque você, quando tem seu filho doente, você leva para a rezadeira, ela se formou aonde? E por que você acredita nela? E por que ela cura seu filho? Porque ela é magnetizadora. Mas por que para ela vale, mas para eu, dentro de uma casa espírita, isso não conta? Porque a gente não lê Kardec. Nem ao menos o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixemos de lado todas as outras obras, fiquemos apenas com o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas faça o que está dito. A gente vai ter que mudar de postura. Só que lá ele coloca uma condição. Primeira, ter fé. E qual é a fé? Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Mas a gente já pensou sobre isso? Você já leu essa frase alguma vez? Você já gravou na sua memória? E o que é fé? A fé é acreditar em Deus. Não, isso não é fé, isso é crença. Eu quero saber o que é fé. O que você entende por fé? Aonde entra a tua fé? A tua fé vai ter aonde? Eu quero curar, quer? Então vai e cure. Quem mandou foi Jesus. Aí você chega na casa e diz: não, mas a gente não pode curar. Bom, se não pode curar, rasga do Livro dos Espíritos a questão 625. Que ela diz que Jesus é o nosso modelo e guia. E afinal de contas, vamos com Jesus, vamos sem ele, vamos para onde? Essas leituras que a gente não faz aqui em Deleuze, a gente muito menos faz em Allan Kardec. E muito menos temos feito do Evangelho. Agora a gente tem reunião do Evangelho, tem curso de Evangelho, tem Evangelho no lar. E aí pergunta, mas e onde é que isso está entrando? Que tem que entrar em mim, não é no outro. Mas e em mim, aonde me toca o Evangelho? Me toca só nas palavras bonitas? Sim, mas Jesus nem foi dono de palavras tão bonitas. Quantas vezes Jesus foi de uma dureza impenetrável? Jesus, a pessoa chegava sofrendo para ele e disse: pois está bom, eu vou te aliviar, agora você pega a sua cruz e venha. Ou seja, era um alívio para você aguentar a cruz, e não porque eu vou tirar a tua cruz. Como é que a gente lida com isso? Mas a gente gosta muito de falar de Jesus em voz mansa. Jesus.
o Senhor de nossas almas. Aí aquele Jesus, pronto, sim, mas esse Jesus, como é que ele funciona na hora de curar? A tua fé te curou. Muitos apressados dizem assim, está vendo, Jesus não fez nada, a pessoa se curou sozinha. Pois é, se curou tão só que enquanto não chegou a ele, não conseguiu se curar. Onde é que está essa nossa percepção da situação? As fricções magnéticas, ainda em Deleuze, se empregam vantajosamente nas dores dos membros. Fricções. O que são fricções? São massagens. E literalmente elas tocavam na época de Deleuze. Mas a gente quer evitar o toque. Tudo bem, pois faça a fricção sem toque. Fricções magnéticas se empregam vantajosamente nas dores dos membros. Então você tem dor nos membros. Você faz fricção? Ah, não faz. Tá bom, então você já está abrindo mão de uma primeira situação. Nas enxaquecas, e quem é que quase nunca passou por uma crise de enxaqueca? Quando a dor é muito grande e há ardor, opa, então tem dor sem ardor. Quem tem enxaqueca sabe, quando alguém disser tua dor arde, você sabe. Depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo, que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado, e que, as separando e sacudindo vossos dedos, podeis expulsá-lo. Que é o que efetivamente vereis verificar-se. Quando a gente às vezes chega em algum centro espírita e as pessoas estão fazendo isso, a gente tem uma tendência a criticar. Porque a gente tem uma tendência a criticar tudo. Só que nós criticamos e não oferecemos nenhuma proposta melhor. Será que é legal realmente todos os magnetizadores ficarem agora jogando as mãos? Não, até porque isso em princípio era para ser desnecessário. Por que isso era para ser desnecessário? Porque todas as vezes que você usa os dispersivos com eficiência, essa necessidade desaparece. Mas aqui ele dizia isso, sim, Deleuze foi quem modificou as teorias de Mesmer. Ele nunca divulgou isso para ele, mas a gente lendo Deleuze está lá a grande modificação para Mesmer. Toda a terapia começava com o agravamento das crises. Deleuze acabou com isso. E acabou quando? Quando ele introduziu os passes de longa corrente, que eram os passes longitudinais rápidos. Então, quando tinha qualquer dúvida de mal-estar, de consequências, Deleuze ia lá e mandava brasa nos dispersivos. Só que ele descobriu que tinha uns pontos que eram mais difíceis. Aí ele sugere uma criação e ele começa a empregar os transversais. Com isso, Deleuze mudou basicamente a partida de Mesmer. Até porque a partida de Mesmer ela implicava em duas coisas. A primeira delas, eu sou um doador e você é um receptor. Sim, mas se você tiver com sobra de fluido, como é que você vai receber? E se você tiver congestionado, o que vai acontecer com o fluido que eu te dou? Então, como Mesmer partiu desse ponto, então tudo o que ele fazia era concentrado. Quem não precisava de concentrado ficava à mercê. Deleuze já ao contrário. Ele diz em alguns momentos que tem alguns pacientes que só precisam passos de longas correntes rápidas. Ou seja, pacientes que já chegavam congestionados. Então ele muda, ele faz uma mudança total. E apesar disso, Dipoté vem basicamente depois de Deleuze, e Dipoté diz que determinadas enfermidades não têm tratamento com magnetismo, como na época alguns tipos de convulsões. Mas Deleuze já tinha experimentado os perpendiculares e já tinha alterado, porque ele conseguia resolver convulsões, principalmente convulsões epilépticas. Lá na frente, Deleuze, um dia talvez consultando novamente Deleuze, ele vai e faz e começa a desdizer o que ele tinha dito lá atrás. Porque começou a observar os fenômenos. Mas vamos fechar essa citação. Se a causa da enxaqueca reside no estômago, olha, então a enxaqueca não é uma enxaqueca de cabeça, não é uma enxaqueca que traz ardor. E aqui eu coloco mais, se a causa da enxaqueca reside no estômago ou nos aparelhos genésicos, esse procedimento sozinho não terá êxito.
que será necessário agir sobre a dita parte. Paremos aqui. Veja se Deleuze não está chamando a atenção para dizer que existem inter-relações e interconexões que saem do primeiro ato. Ora, se eu tomo agora que todas as enxaquecas, elas têm por princípio o mesmo ponto de partida, se eu consigo resolver uma enxaqueca, consigo resolver duas, consigo resolver 10, então eu vou dizer que eu consigo resolver todas. Sim, mas de repente você pega uma que não é uma enxaqueca originária do mesmo princípio das 10 que você corrigiu. E aí você vai dizer, a pessoa não teve merecimento. Mas será que é uma questão de merecimento ou uma questão de falta de experiência de quem está trabalhando? Como é que a gente pode trabalhar isso? Mais uma vez entra a necessidade de se perceber essas inter-relações, que elas existem, mas são muito pouco pesquisadas. Aí no final ele coloca a mentalidade que ele tinha da medicina da época. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, levá-lo para baixo e reiterar os passos sobre as pernas e sobre os pés. Aqui Deleuze fecha um modelo. Eu poderia ter cortado a citação, mas o ideal era a gente ver o contexto todo em que ele trabalha. Ele pensa primeiro a clássica situação de enxaqueca, que tem origem na cabeça. Depois ele leva para a questão da enxaqueca que vem de um outro órgão, se bem que ele especificou só um, o aparelho digestório. Então vem dali. Você não vai trabalhar só do mesmo jeito. Aí você vai ter que trabalhar na dita parte, ou seja, no ponto em que está fazendo a enxaqueca. Até aí está ótimo. Surge só a pergunta: e como é que eu vou saber que ponto é esse? Aí entra a necessidade não só de se estudar os status magnéticos, ou desenvolvê-los, como também de pelo menos ter na cabeça a possibilidade de raciocinar diferente. Porque enquanto eu estiver fechado no meu circuito, acomodado, a dor de cabeça afinal não é minha, a enxaqueca não é minha, o câncer não é meu. Então eu vou até onde eu sei, onde eu não sei, eu sinto muito. E muitas vezes a gente se acomoda mesmo. O médico que é o médico não conseguiu, por que eu tenho que conseguir? Sim, o médico que é o médico não conseguiu, passou para você a bola. É a sua hora agora de conseguir. Então vamos lá. Esses nossos assuntos, eles vão se resumir tudo nesses títulos que eu vou colocar aqui. As relações diretas entre os centros de força. Nós sabemos, até quem nunca estudou nada disso, sabe até por uma dedução lógica. Se alguém te disser que nós temos alguns centros de força principais, e que eles são coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Esses centros, eles estão interligados entre si. Porque se não fosse assim, alguma parte de nós deixaria de existir, uma replicaria sobre a outra e sobre a outra e sobre a outra, e a gente morreria. Da mesma maneira como alguns órgãos principais do nosso corpo. Tem alguns órgãos nossos que, se forem afetados, a gente morre. Então, ou o corpo morre. As relações diretas. Nós temos duas relações diretas, pelo menos. Uma, na sequência, o coronário liga-se ao frontal, que liga-se ao laríngeo, que liga-se ao cardíaco, que liga-se ao gástrico, que liga-se ao esplênico, que liga-se ao genésico. Se você vai lidar agora com o refluxo, do genésico liga-se com o básico liga-se com o men liga-se com o humeral liga-se com o coronário. Isso é uma conexão direta. Uma conexão direta em segundo nível. O coronário se liga ao laríngeo diretamente, porque a primeira ligação dele é com o frontal. Mas ele tem uma ligação dele com o laríngeo. Como ele tem uma dele com o gástrico, tem uma do coronário com o cardíaco, e assim sucessivamente. Mas também existe o frontal, que se liga em primeiro plano com o laríngeo, o frontal também se liga com o cardíaco, o frontal também se liga com o gástrico, e assim sucessivamente. Então nós temos como relações diretas as relações imediatas e essas relações que seriam, que nós poderíamos chamar de segundo nível, mas mesmo assim são todas elas relações imprescindíveis e elas existem sempre, em todos os seres.
Então, essas são as relações padrões. Normalmente, quando a gente trabalha magneticamente com quem quer que seja, a gente, mesmo sem se dar muita conta, percebe que há um sequenciamento. Porque o coronário é o de mais alta frequência e o genésico de mais baixa frequência. E a tendência é vir da alta para baixa frequência. Depois nós temos as relações indiretas. E é aqui onde começa a nossa vida a ter que tomar um novo rumo. Nós temos relações indiretas por motivos de algumas coisas que são visíveis, mas outras às vezes nem tão visíveis assim. Por exemplo, vou contar um caso. No mês de janeiro deste ano, chegou uma pessoa dos Estados Unidos, lá em Natal, para querer se tratar de uma fístula interna, que tem a fístula na região um pouco acima do ânus. E que ele já vem com essa fístula há mais de 3 anos, e que está no segundo melhor hospital do mundo para tratar disso, porque o primeiro é na Europa. Nos Estados Unidos ele estava sendo tratado no melhor hospital dos Estados Unidos para este assunto. Ele fez 3 cirurgias. Não conseguia mais viver sem dor. E o que era mais grave, da última cirurgia, depois que passou o período de resguardo, de recuperação, quando ele volta para as consultas, o médico lhe dá aí um laudo perfeito. A sua doença é autoimune, não vai ter cura. É uma alegria tão grande que dá na gente, não é verdade? Terminou as pesquisas, agora graças a Deus você vai estar livre. Você vai agora viver com isso o resto da vida. Isso já era por si só muito desagradável. Mas o que vocês me dizem de uma pessoa jovem tomar 37 comprimidos por dia de morfina para poder suportar a dor? O organismo não aguenta. O dele estava aguentado. 37 por dia. Só que ficava sem dor? Não. Como é que você vive com isso? E agora sabendo que não tem mais, acabou. O problema chegou no fim. 2 anos antes, eu tinha ido aos Estados Unidos e estava fazendo um seminário de 2 finais de semana numa cidade chamada Peabody. E a mãe dele, que reside aqui no estado de Minas Gerais, eu a conheci pessoalmente, e ela, sabendo que eu estava lá, ela me escreveu: Jacó, eu tenho um filho que ele está com um problema, e eu queria saber se era possível você fazer algum tratamento com ele. Eu disse: olha, eu não posso porque eu estou fazendo um seminário, estou fazendo palestra todas as noites. Mas Jacó, você não podia pelo menos vê-lo para dizer alguma coisa? Eu digo: bom, ver ele ir lá, a gente pode ver, posso tentar fazer um tato, alguma coisa do tipo, mas fazer um tratamento, que ela me colocou então, que na época já era grave a situação. E o rapaz foi ao centro, no dia que tinha reunião pública, e depois da reunião pública eu tinha combinado com os trabalhadores, que eram em número de 7 pessoas, e nós iríamos, mas veio um outro magnetizador de um outro centro, então eram 8 magnetizadores. Nós ficamos, e eles escolheram 2 casos para a gente trabalhar juntos, para eles verem. Então eles faziam, depois eu comentava, e se fosse o caso eu interferia. E nisso eu disse: olha, eu vou ter uma oportunidade de ver seu filho, agora ele tem que ir nesse dia, e ele vai lá, que aí eu vou fazer uma experiência com ele. E assim foi feito, ele foi, e ele chegou, ele entrou todo torto, né? As dores muito grandes. Perguntei se era possível, ele aceitou deitar na maca, deitou de bruços, e ali a gente trabalhou um pouco. Primeiro eu fiz um tato nele, depois eu apliquei literalmente as técnicas de Deleuze para aliviar as dores dele locais. Depois virei eu de frente, fiz mais alguma coisa. E quando terminou aquilo, eu disse: olha, no seu caso eu vou começar com o pessoal, depois se você quiser fazer tratamento, você vem aqui no centro e vê como é que você faz. Quando terminou ali, eu expliquei para as pessoas o que era que eu tinha feito e o que era que eu tinha sentido. Eu tinha sentido, inclusive eu não me lembrava disso, foi ele que me lembrou agora em janeiro. Eu tinha feito o arrastamento da dor e tinha dito para ele que o centro laríngeo dele provavelmente era o responsável por aquilo. Mas eu não disse com segurança, mas eu já falei.
Isso eu não me lembrava. E depois foi interessante, porque quando ele saiu da cabine, ele saiu chorando. E a gente não viu, porque a cabine era muito escura lá. E ele saiu se controlando, mas quando ele saiu da porta, ele saiu aos prantos. E chegou do lado de fora, minha mulher estava lá, um filho, outro meu também, tinham 2 filhos meus lá presentes. E eles ficaram preocupados, porque o rapaz saiu da cabine chorando, mas ele chorava de tremer, de buscar choro. Aí foram para perto dele, ele estava lá com a esposa e a sogra. E ele chegava a dizer, olha isso aqui. E aí ele pegava aqui nas nádegas e apertava e pulava e disse, olha, não está doendo nada, não é possível, não acredito. E chorava de emoção, porque ele tinha ficado 0 de dor naquele dia. Inclusive ele fez algo que não deveria. Você acabou de sair de uma prova violenta daquela e você sair se excitando para buscar dor de novo é um negócio, convenhamos, não muito aconselhável. Então ele teve este único episódio, ele demorou a ir ao centro para que as pessoas fizessem, mas aí ele queria que fosse um outro centro que era mais perto da casa dele, teve uma pessoa que estava naquele curso, se propôs, mas ele ia, não ia, então fica aquela coisa de, o problema é teu e você não está cuidando. Eu sei que voltou, aí nisso foi quando ele fez a 3ª cirurgia, até que chegou nesse ponto grave em que ele estava, e ele vai em janeiro lá para Natal. E olha aí o que é a relação indireta. Ele com uma fístula que supurava por dentro, supurava ao ponto de ser visível nas fezes e na urina. Quer dizer, não era um negócio tão simples. Ele disse, Jacó, como se não bastasse, eu tenho que estar quase usando fralda o tempo todo, Jacó, porque eu estou andando, está supurando, daqui a pouco está tudo molhado. Se eu deixar vestir só cueca, eu vou ter que jogar cueca todo dia fora. Porque cada vez que eu vou fazer xixi, o xixi sai com sangue, sai com tudo. E eu vou aos médicos, os médicos dizem, não, aguente. É cômodo, eu sei, eu respeito a medicina, mas é aquela história, você chegou num ponto em que você já não sabe mais o que fazer. Então, não tem outra hipótese. E aí fizemos uma terapia com ele praticamente de 27, 26 dias. E ele volta para os Estados Unidos, sem nenhum tipo de supuração, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de nada. Só que ele teria que continuar. Por quê? Porque ele precisava continuar reequilibrando a laringe. Que o processo dele todo era no laríngeo. Se ele descuidasse disso aqui, iria romper tudo outra vez. E o que é que aconteceu? Ele não fez o que deveria. Ele até recentemente, a mãe dele me disse, ele está pensando em janeiro e a Natal. Eu digo, olha, se ele vier, ele vai levar uma bronca, porque ele não pode ser irresponsável ao ponto de ficar esperando uma vez por ano para receber uma solução, quando ele pode ter uma solução aí. Isso é irresponsabilidade. Mas o ponto que eu quero chegar é essa relação indireta. Você tem uma fístula ali em cima do ânus, interna, com 3 cirurgias, não curaram. E quando é que a medicina vai curar? Nunca. E por que ela não vai curar? Porque a matriz está no outro sistema. E um sistema que, como é que vocês, só com o conhecimento de medicina, vai associar que esse problema no laríngeo é quem está desaguando numa fístula que não tem solução? Porque a pergunta básica é, por que não tem solução? Não já foram feitas 3 cirurgias? De onde vem a descontinuidade? Por que isso não foi resolvido? Porque tem um princípio energético descompensando tudo. Nessa hora é que a gente vê a fusão do tato magnético com a percepção das interrelações entre os centros. De repente o laríngeo está afetando uma coisa que aparentemente não era para ter relação, mas tem. E o que é o centro laríngeo? Tem muitas hipóteses sobre ele, mas uma delas que é bastante vigorosa, e isso ficou muito evidente nos casos de depressão, vontade. Mas a vontade é uma coisa do espírito, é uma vontade depois da mente, é uma vontade sim, mas quem expressa é o laríngeo. E por que a gente pôde checar isto? Por conta dos casos de depressão. Quando a depressão atinge o laríngeo, é esse o momento mais perigoso, porque é quando o paciente quer se matar. Ele perde a vontade de viver.
Enquanto ele não atingiu o laríngeo, ele se mobiliza, ele faz alguma coisa, ele aceita, ele ainda vai. Quando você pega aquele paciente que afetou aqui, que ele começa a engasgar, literalmente, e o que é que você está sentindo? E ele não diz. Mas você está pensando no que? O laríngeo travou, é perigoso, porque é o centro da vontade. Aí a gente fica, mas de onde é que veio isso? Veio do esoterismo, veio... Pouco importa de onde isso veio, meu Deus. Pouco importa. Mas aí na casa espírita a gente tem um tal de que não, mas isso não veio, não foi um guia que disse, e eu quero saber de guia, eu quero saber de salvar a pessoa. Dar qualidade de vida à pessoa. Com todo respeito, esse eu não quero saber de guia, por favor, dentro do contexto que eu coloquei. Ninguém anote aí, Jacó disse, ele não quer saber de guia, pelo amor de Deus. Porque para se pegar essa frasezinha e sair espalhando, Deus nos acuda. Né? Enquanto isso, eu vou fazer aqui uma pausa para o pessoal que está assistindo lá no exterior. Isso aqui é água de coco. Que, lógico, não tem para todos os palestrantes, né? Óbvio, isso é só para alguns. E eu, como eu sou um indivíduo muito humilde, eu não gosto de humilhar ninguém, aí eu faço assim, para ficar muito claro. Quem me conhece, a mim e a Dilson, entende essas brincadeiras. Quem não conhece, vai ficar dizendo o que é que isso tem a ver com o assunto. Nada, água de coco apenas. Não tem nenhum... Tem nenhuma outra razão, só isso, água de coco. Essas inter-relações, elas existem. Agora, a pessoa quer... então vou fazer um curso. Quando é que tem curso lá? Em janeiro vai ter um curso. Vai, então quer dizer, quando eu terminar o curso, eu já... Nada disso. Quando você terminar o curso, você vai começar. Você vai andar, você vai trilhar, você vai ter dúvidas até não querer mais. Você vai tentar fazer isso aqui. Olha, é desse jeito. Fez, quando terminou, deu errado. E agora? Deu errado porque eu sou ruim, porque eu sou mau, porque... Não, você não está querendo de coração. Jesus não disse que se você for em nome dele acontece, então por que não aconteceu? Porque tem alguma coisa errada ou porque está faltando alguma coisa. Só isso. Preste atenção, se empenhe mais, compare com outros resultados, vamos em frente. E aí a gente vai chegando. Então existem essas inter-relações indiretas. Como, por exemplo, tem umas que são semi-diretas. Você quer trabalhar, por exemplo, uma glândula pineal, ou algumas glândulas do cérebro, ou até mesmo algumas zonas do cérebro. Você vai, por exemplo, trabalhar com tálamo. Você pode trabalhar com tálamo em tese de 3 maneiras. Diretamente nele, por introjeção, pelo frontal e pelo coronário. Ou seja, então, tanto o coronário como o frontal lhe dão acessos ao tálamo. Então quer dizer que eu posso trabalhar o tálamo usando uma convergência entre o frontal e o coronário? Pode. Então já vou começar por aí. Você nunca fez antes? Não, então não comece por aí. Vá devagar, vá passo a passo. Você pode trabalhar, e aí vai, todas as zonas do cérebro, né? Você quer trabalhar zonas já bem menores, como os próprios neurônios, as sinapses, os axônios e tudo. Vá com calma. Não, então vou começar pelo corpo caloso. Vá também com tranquilidade. Não é assim, eu vou entrar na tua cabeça e vou mexer só para ver o que acontece. Não é isto. Mas a gente pode fazer usando o frontal e usando o coronário. Muitas vezes, tem pessoas que têm uma habilidade de fazer uma conjugação como que se você estivesse agindo com uma mão e a outra como que se fosse um scanner. Por exemplo, você quer pegar o tálamo, então você pode tentar o tálamo direto e com a outra mão você como que escaneia ou fica dando suporte para que não haja desvio. Então você não está atuando com 2 mãos, você está atuando com uma e a outra está dando suporte. Você pode também atuar com as 2, mas aí vai dependendo das habilidades que a gente tenha. E aí fica bem visível que tem a injunção oriunda diretamente do coronário como do frontal. O mesmo se dá com o cardiológico. Tem pessoas que não conseguem trabalhar muito bem o músculo cardíaco. A pessoa tem um problema no coração.
E como é que você trabalha com o coração? Direto nele, direto pelo centro cardíaco ou através do laríngeo. Pelo laríngeo você acessa o timo e joga tudo do timo direto para o coração. Então você de repente tem um centro associado para processar determinadas necessidades no coração. O mesmo também acontece com o gástrico e o esplênico. Você quer trabalhar, por exemplo, um pâncreas. Um pâncreas é do sistema esplênico. Sim, mas o pâncreas também pode ser considerado do sistema digestório. Portanto, ele está inclusive na entrada do centro gástrico. Então, quer dizer que eu posso trabalhar um pâncreas? Pode, tanto pelo gástrico como pelo esplênico. E qual é o melhor? Depende do que você queira fazer. Se você, para determinadas situações, você pode trabalhar melhor entrando pelo esplênico. E se você quer complicar mais um pouco, muitas vezes não é nem por um dos dois, já é pelo reverso do esplênico. Mas como o reverso do esplênico também se chama esplênico, mas o seu ponto de atuação já não é o direto, é o indireto, que é o reverso. Então aí a gente começa a mapear que nos centros próximos uns dos outros, a gente já tem algumas interferências curiosas, como também acontece com o genésico versus básico. Pela estreita relação entre os dois, inclusive em termos frequenciais, é muito natural, e até porque, como processo natural, as energias do genésico, elas transitam para o básico. Mas eu não estou querendo saber somente do trânsito de energia, eu quero saber o que eu posso fazer. Tem problemas genésicos que muitas vezes você trabalha melhor no básico do que no genético. Então você vem no centro genésico para trabalhar, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, um homem está com um problema de testículos. Você pode trabalhar tanto direto no órgão, como pode trabalhar no centro genésico, como pode trabalhar também via humeral. Básico, óbvio que é básico. Porque se eu levar meu humeral para cuidar de testículo, vai dar um problemão. Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Que bom, né? Eu errei, mas vocês estão bem atentos, isso é ótimo. Até porque tinha umas pessoas que estavam com bastante sono, mas na hora agora acordou rapidinho. É tão engraçado como a gente acorda quando todo mundo ri, né? Mas vamos indo. Então, essas relações ou essas inter-relações, elas são muito ricas. E nós precisamos estar muito atentos. E isto é o que praticamente, quando um é dois. Um é dois quando essas relações estão muito umbricadas em determinadas terapias. Como no caso, a fístula que eu falei, ela era gerenciada, a gente poderia escolher 3 gerenciamentos para ela. O primeiro, que é bem em cima dela, era o básico. O segundo ponto dessa fístula seria, essa fístula deve ter alguma descompensação oriunda do sistema imunológico. Aí era esplênico. Mas do nada, entre aspas, ela está sendo administrada pelo laríngeo, ou pelo menos provocada pelo laríngeo. Ali está a gênese. Então a gente percebe, aí quando um é dois, você está trabalhando no laríngeo e ao mesmo tempo trabalhando pontualmente lá na fístula. Ou, como é o caso que hoje em dia já está bem mais comum, que foi até daquele primeiro texto de Deleuze, quando ele diz os problemas do fígado e do baço, e ele diz, você tem problemas nos olhos e nos ouvidos. Hoje a gente já está começando a usar isso com mais segurança na casa espírita. A pessoa tem problema de visão, se você não mexer no fígado, é difícil você resolver. É muito difícil. Porque este eixo é um eixo essencial. E a mesma coisa em problemas auditivos. Então, de repente, você tem uma pessoa que está ameaçada de perder a visão, óbvio que você vai trabalhar diretamente. Se não der resultado, pode ir para o fígado, porque está lá no fígado o problema. Então, você começou a interconectar, no caso aqui já sem interconexão de órgãos, um descarregando no outro. Só que quando muitas vezes você vai para o fígado, a resposta também não é tão imediata. E se ela também não é tão imediata, o que está acontecendo? Tem muitas hipóteses. Uma delas, saia do fígado e vá lá para a entrada dele, o centro esplênico.
Energize o sistema esplênico primeiro, porque dependendo da urgência, às vezes você já tem que ir direto no fígado. Mas é bem claro, entrou no fígado, não está funcionando, então vá lá para a entrada, equilibre e harmonize o melhor possível o sistema. Na hora que você equilibrar o sistema, o fígado entra em sintonia. Aí você pega a conexão fígado, olhos, fígado, ouvidos, e aí você vê a transformação. E são transformações muito fortes, do tipo, a pessoa vai perder a visão, vai perder. E já não tem mais muita... O que ela tem é um prazo. Entre 3 e 6 meses você perde a visão. E aí você vai, faz uma elaboração dessa, e de repente a pessoa não só não perde, como ela começa a recuperar a visão. Então essas interconexões é muito, muito valiosa. O reverso do esplênico. Aqui a gente poderia pensar no reverso. Para quem faz cursos de passes, já acredito que aqui a maioria, talvez todos, já fizeram cursos de magnetismo. Então sabe que hoje, muito mais do que em qualquer outro tempo, nós estamos pensando seriamente no fluxo e no refluxo. Coisa que até bem pouco tempo não existia. A gente só trabalhava tudo no fluxo. E a gente começou a cair num lugar ruim. Qual era? As pessoas melhoravam até um certo ponto, depois estacionava, não progredia mais. E por que não progredia? Porque a energia não circulava. Então você apruma todo o fluxo, mas a energia não dá a volta. No que ela não volta, o sistema fica subalimentado. Ele ficando subalimentado, você vai ter congestionamentos no refluxo e automaticamente perdas no fluxo. Se você repõe as perdas do fluxo, vai aumentar o congestionamento do refluxo. E aí isso é uma roda perigosa, porque ela não consegue fechar. Porque lembremos-nos, nós vivemos até certo ponto, mais ou menos como a nossa circulação sanguínea, um sistema fechado. Então eu não posso energeticamente ter uma circulação que não circula. Quando eu penso nos reversos, eu estou pensando exatamente na zona de retorno. E aqui eu não sei porquê, houve uma divulgação aí há um tempo, de que o reverso do esplênico, que ele entra aqui inclinado, este reverso, alguém disse que ele sairia a 90 graus aqui do mesmo lado. O que contrariaria todos os reversos de todos os centros. Então todos os outros estavam descompensados. Porque todos eles existem como num sistema a 180 graus. O que entra aqui sai para cá, e o que entra aqui sai para cá. Tudo num eixo único. E com o esplênico não seria diferente. Então, se o sistema entra aqui, ele sai aqui do outro lado. Tá. Então, apesar de que isso a maioria já sabe, eu sempre reforço, porque às vezes, dependendo da leitura que a gente faça, a gente recebe essa informação que não está muito feliz, colocando o reverso como formando um 90 graus com a sua entrada. Ele entra aqui e faz a curva e volta. Quando na realidade ele entra, passa e isso vai lá do outro lado. Ok? E o reverso do esplênico, ele é fundamental, por exemplo, nas experiências que ainda estão lentas, mas que estão andando, as experiências que envolvem diabetes e hipertensão. Porque diabetes e hipertensão sempre foram tratados como sendo doenças do fluxo, ou seja, todos na frente. E os resultados sempre foram muito pequenos. E agora, quando se começa a pensar melhor as questões do refluxo, se começou a trabalhar todas essas patologias agora pelos reversos. E muito provavelmente elas têm mais relação com o reverso do que com o verso. Ou seja, com o refluxo. Reverso e fluxo, o refluxo é praticamente um sinônimo do outro dentro do sistema. Então, quando você trabalha o reverso do esplênico, lógico que é associado a outros reversos, você diminui muito a questão da glicemia, assim como as causas de hipertensão. Você tem um resultado muitas vezes mais eficiente do que qualquer esforço que você faça no fluxo. Ah, mas o diabetes, ele depende de pâncreas. Sim, depende de pâncreas. Mas quando você trabalhar só pâncreas, você não vai para canto nenhum. Porque tudo indica
que o sistema que alimenta o pâncreas, ele empancou lá na saída do reverso. O reverso dele é quem está congestionado. E a gente está trabalhando o tempo todo no fluxo, ou no verso. E isso não tem funcionado muito bem. Então, não só o reverso do esplênico, mas todos tiveram que ser reconsiderados. E aí surge naturalmente o outro grande reverso, o do coronário. Onde é que está o reverso do coronário? É a única exceção que nós temos é aqui. Porque todos os reversos, eles saem na mesma frequência da matriz. Então, o reverso do esplênico, o seu reverso é de mesma frequência. Por isso é que, por exemplo, o humeral, ele não é o reverso do laríngeo. Por quê? Porque o humeral, ele tem uma frequência muito mais densa do que a frequência do laríngeo. Então, quer dizer que o laríngeo teria um reverso. Sim, o laríngeo tem um reverso próprio. Assim como o humeral, ele tem um verso do outro lado. Mas como a influência dele é mais poderosa, ele no caso seria um desses invertidos em que o reverso, no caso o humeral, ele é muito mais intenso do que o verso, e como eles estão muito próximos do laríngeo, a gente tende a confundir e a desconsiderar. Aí acha que nós temos aqui um laríngeo e aqui atrás nós temos um humeral que seria o reverso. Não é, porque são de frequências diferentes. A exceção está no coronário, porque você tem o centro de mais alta frequência, no coronário para cima, e para baixo você tem um de mais densa. E onde é que sai o centro reverso do coronário? Ele sai na região perínea, que no períneo, no homem, ele está entre a bolsa escrotal e o ânus, e na mulher está entre a vagina e o ânus. Então é ali naquela região que está o reverso do coronário. Historicamente, nós não temos tido muita necessidade de trabalhar o reverso do coronário. Ou, por ninguém trabalhar isso, a gente tende a desprezar a sua necessidade. Como agora isso vem sendo processado, vem sendo trabalhado com mais frequência, a gente começa a descobrir que quando você faz algumas ações, principalmente em termos de dispersões, no reverso do coronário, aqueles problemas que Deleuze já tinha começado a trabalhar, das convulsões, dos desequilíbrios, de instabilidades que você tem, e aí instabilidades tanto físicas, muitas vezes como psíquicas também, o reverso do coronário estabiliza isso. Mas aí a gente tem uma dificuldade. Como é que a gente vai trabalhar um ponto que está saindo ali no períneo? No começo eu imaginei que era um negócio bem difícil de fazer, porque ou a pessoa ia abrir muito as pernas e ela tinha que ficar num lugar onde a sua mão pudesse passar, pensando em transversal, ou então a pessoa teria que ficar numa posição ginecológica. E não, tem uma posição muito mais simples, você fica numa posição fetal. Você deita, como se ficasse de bruços, mas totalmente encolhido, e aqui essa região do períneo fica totalmente exposta para você trabalhar, sem causar nenhum tipo de constrangimento. Então, hoje a gente já trabalha em alguns casos, reversos de coronário, e com resultados brilhantes. É isso que vale a gente ter encontros, ter estudos, ter pesquisas, ter experiências, porque tudo isto vai somando. Imagina, lá no tempo de Deleuze, quando ele começava a fazer os perpendiculares, ele pegava só do frontal para baixo. Quando a gente já veio estudar, a gente já incluiu o coronário, porque não tinha por que deixar o coronário de fora. No momento em que se sabe que o esplênico está inclinado, se a minha mão só passa pela frente, o esplênico está meio de fora. Então, o ideal era pegar o esplênico e colocá-lo também no mesmo sentido de perpendicular que Deleuze colocava. Então, se Deleuze tinha um efeito, um resultado, mesmo sem usar o coronário e o esplênico, nós agora temos uma condição muito melhor do que a dele. Que legal. Só que a gente precisa fazer direito. Porque às vezes a gente tem, não importa isso aqui agora, mas às vezes a gente tem uma manipulação, um uso das mãos de uma forma não muito feliz. A gente não sabe se é digital, se é palmar, às vezes a gente diz que é as duas coisas, mas somente não querendo usar do desconforto, porque tanto uma quanto a outra geram um desconforto.
Se você é sempre palmar, a sua mão tem que estar sempre voltada para o ponto que você está querendo aplicar. Se eu estou numa zona pequena, é fácil manter a mão. Mas é muito comum a gente trabalhar paciente sentado. E aí a sua mão, você ficando de frente, se você não se abaixar, a sua mão ela vai fazer isso. No que ela girou, você perdeu o foco. E se você é digital, você já tem que vir indicando os seus dedos para onde você quer. Eu quero pegar o coronário e depois vou pegar os outros. Depois eu quero pegar as coxas e depois as pernas. Ah, mas a gente não quer isso na nossa cabeça na hora de fazer um passe. Isso é muito complicado. Não, faz aí, deixa que os espíritos fazem. Pronto. Deixar para os espíritos fazerem é um desastre. Porque eles não fazem. E por que eles não fazem? Olha, eu vou dar um exemplo bem grosseiro mesmo. Porque se eles fizessem, por que eles não curam os pacientes de Alzheimer que chegam na nossa casa? Por que eles não curam? Eles não fazem tudo? Por que eles não curam os pacientes que chegam com Parkinson? Por que eles não fazem? Ah, mas tem um centro ali que eles curam. Ah, e por que só naquele centro? Porque os espíritos de lá são melhores do que os daqui? Ou porque lá tem trabalhadores que estão atentos para fazer o que é preciso, e dentro do que é preciso, aí os espíritos vêm e fazem o complemento. Os espíritos não fazem porque a gente não dá condições, só por isso. No dia que você der condições, aí os espíritos vão fazer. Mas a gente parece que está meio acomodado nisso, a gente está querendo que eles venham fazer. Inclusive isso é uma das frases de péssimo efeito, mas que tem péssimo resultado, no meio espírita. Não, deixe que os espíritos fazem. Como eu sou inquieto na cabeça, eu digo inquieto na cabeça que é uma forma de dizer que você não é doido, né? Mas eu sou quase isso. Eu digo, mas espera aí, se eles fazem, então por que eles não estão fazendo? Por que não? Por que eu não posso perguntar isso? O pior é que a gente tem respostas prontas. Ah, porque a pessoa não teve merecimento. Sim, quem é que sabe se ela teve ou não teve merecimento? Não, porque se ela tivesse, ela ficava boa. Ou isso não me convence. Então essa pessoa daí não é filha de Deus. Por acaso não é. Essa é a gênere. Não, ela é filha de Deus também. Bom, se ela é filha de Deus, ela merece. Agora, talvez ela não mereça ter você como magnetizador. Aí sim. Aí eu já vou concordar de novo. Mas é lógico. Olha, eu não estou falando para estrangeiros, estou falando para pessoas que estão na casa espírita trabalhando magnetismo ou que estão pensando nisso. Então, olha, nós podemos. Agora, a gente tem que se preparar para isso. E dentro desses preparos, tem de pensar nessas hipóteses que estão como que orbitando em torno do foco central. Os reversos, a primeira vez que eu falei de reverso, de coronário, foi quase que falar de que o capeta subiu para o reino dos céus. Sabe? Mas deu uma agonia nas pessoas, porque... Não, mas está onde mesmo, Jacó? Aí você tem que fazer... você sabe aqui? Ali. Mas ali aonde? Lá. Foi igual uma senhora que chegou numa farmácia e comprou um supositório. E ela viu que o farmacêutico ficou muito embaralhado, não é um atendente. Ele ficou, mas como é que uma mulher entra numa farmácia para comprar um supositório? E ele estava meio indignado, e ele estava meio ruborizado, ele vai se dirigir para ela, pronto, está aqui. Aí quando ela viu que ele estava muito tímido, ela bem bandida, chegou e disse assim, e como é que eu uso isto? E ele foi e perguntou para um colega, disse, e agora? Ele disse, explique. Mas como é que eu vou explicar? Do jeito que você quiser. Ele disse, olha, é fácil. A senhora abre, tira um supositório desse daí. Aí a senhora coloca aqui na testa. Ele disse, na testa. Aí a senhora vai aqui com ele. Aí vai descendo até ter um buraquinho. Quando tiver um buraco, a senhora enfia. Quando a gente fala do reverso do coronário, eu acho que a sensação que eu tive foi que eu tinha contado essa anedota. O pessoal ficou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Sim, afinal de contas, nós somos normais ou não? Parece que nós não somos normais. Existe e ele tem função. Eu já tinha experimentado antes, não supositório.
fazer uma tratativa do reverso do coronário sem necessariamente fazer na zona ativante. Mas aí eu tenho um problema, porque se eu faço nos pés, obrigatoriamente pela distância isso é zona calmante. Mas se eu fiz uma ação no coronário ativante, então eu particularmente, no começo eu gastava muita energia para projetar até de tal forma que fosse ativante. E nem todo mundo consegue. Eu sei lá porque Papai do Céu deixou eu conseguir. Então, vai lá. Mas era muito trabalho. Aí eu resolvia, então, fazer uma coisa que é errado. Eu vou fazer só calmante no coronário e vou fazer dispersivo calmante. Aí era que legal como funcionava. Vocês poderiam depois até tentar fazer alguma experiência. De repente vocês têm um paciente, porque como lá nós trabalhamos com muitos idosos, a nossa instituição é um abrigo de idosos, de vez em quando nós temos idosos que eles não conseguem ficar, eles têm muito desequilíbrio, né? Não conseguem andar, e depende muito do andar ou da cadeira de rodas, mas eles querem andar. E é uma malvadeza, você nem isso dá a condição de uma pessoa querer andar. Eu quero só andar, eu não quero nada, eu não quero correr, eu quero só andar daqui até ali. Ah, você vai andar, mas chega, eu vou lhe segurar. Não, mas para segurar eu não quero, eu quero andar. Mas um idoso você não pode também liberar. E o que a gente faz? A gente começou a fazer experiências. Faz calmante no coronário e calmante nos pés. Lógico, por favor, não é só isso. É numa sessão de magnetismo. Você, no final, você faz isso. Põe ele para se levantar. Ele faz assim, nossa, eu estou sentindo um negócio, eu estou equilibrado. E ele começa a se sentir confiante e ele anda. Que muitas vezes não andava, porque estava já há muito tempo sentado e sem confiança nas próprias pernas. Ou seja, é uma forma muito forte de você dar uma harmonizada no eixo do equilíbrio. Só que isso, o ideal é fazer na zona ativante também, não só na zona calmante. Mas só na zona calmante a gente já obtém um bom resultado. Então, não adianta a gente ficar com certas vergonhas de falar de uma situação como esta e perder todo esse conjunto. O Meng Men, que a gente vem falando tanto, ele é literalmente o reverso do umbilical. Então, esse não tem erro. Onde é que está teu umbigo? Exatamente no eixo a 180 graus, aqui atrás está o Meng Men. Você quer saber onde está o Meng Men? A não ser que você tenha um umbigo fora do lugar, porque tem também, né? Um dia eu vi uma pessoa que tinha um nariz tão esquisito que eu pensei que o umbigo estava lá, mas não era. Então, o reverso do umbilical é o Meng Men, que é um centro que hoje também, e principalmente quem começou a mexer com esse centro foi a Ionara, lá dos Estados Unidos, em Pompano Beach. E a Ionara, quando colocou a questão do Meng Men, foi porque ela estava exatamente tratando um paciente com problema de hipertensão e diabetes. E deu resultados. Só que ela faz o link do Meng Men com o esplênico. Na hora que você conecta um com o outro, aí você vê que voltou o sistema de novo para a função. E daqui a pouco eu vou já dar uma última informação sobre o Meng Men. Então esse aqui, a localização do Meng Men, o reverso do umbigo. Pronto, está exatamente ali. Nos membros inferiores, nós temos muitas retenções. Muitas pessoas fazem muita retenção de líquido, fazem edemas, ficam com problemas que são naturais, muitos deles, por conta do próprio sistema das ventosas da corrente sanguínea e linfática. E é um problema sério. Tem muitas pessoas que chegam a se comprometer ao ponto de ter que cortar o membro fora, né? De fazer uma extirpação do membro, por conta de, às vezes, feridas gravíssimas e que já não cicatrizam, e às vezes não cicatrizam, complicadas por conta do diabetes, complicadas por conta da hipertensão, complicadas porque o sistema venoso já não funciona, e aí vai. Quando junta tudo, chega uma hora que não tem jeito, arranca a perna. E não, convenhamos, não é nada agradável você saber que vai perder um membro, né? Isto porque a parte dos membros inferiores, elas funcionam como um sifão. Quando aconteceu o primeiro encontro mundial de magnetizadores espíritas, que foi lá em Natal, o Ivan de Campina Grande, de Itabuna, na Bahia,
o Ivan levou o assunto TCM, Terapia da Circulação por Magnetismo. E o TCM, na ocasião, ele funcionava apenas para membros inferiores. Tanto que a partir dali ele começou a ampliar os estudos de centros de força, e aí começou a ter um centro que nem é o Meng, nem é o básico, ele está ali no meio dos dois. E a partir dali tem outros 2 nas nádegas, tem 2 nas coxas, 2 nas panturrilhas e 2 nos joelhos. Então eles começaram a trabalhar isso e começou a ter sucesso. Então pessoas que já tinham feridas quase sem cicatrizar começaram a murchar as feridas para processo de início de cicatrização. Pessoas que estavam com as pernas edemaciadas demais começou a ter enxugamentos e assim sucessivamente. Mas óbvio, aquele era o primeiro passo e foi um importantíssimo passo de Ivan. Mas aí depois vem outras situações, como posicionamento desses centros. Todos esses centros estão nas costas. Então todos eles abrem nessas regiões todas para trás. Mas é de se esperar sempre que todos abram a 180 graus. Só que de repente, quando chega nas panturrilhas, os das panturrilhas não abrem para fora. Eles como que convergem um para o outro, mais ou menos como o esplênico, para fora. Então, enquanto esse sai aqui, neste eixo, os das panturrilhas saem desta perna para cá e da outra perna para cá. E isto é relevante, por quê? Porque à medida que você vai sabendo, você vai sendo mais eficiente no resultado final. Ah, mas tem gente que faz TCM e não considera isso. Tem bom resultado? Ótimo. Mas experimente, porque pode ser que seja melhor ainda do jeito que você faz, você fazendo com essas alterações. Na época do Ivan, não havia, inclusive, os das nádegas, eles não chegaram a pontuar, mas são essenciais para essa terapia. E hoje, o TCM, ele já não funciona só para as pernas, ele funciona para todo o sistema circulatório, tanto a grande quanto a pequena corrente. Nós tivemos agora no mês de setembro, que era para ter sido em julho, mas por conta de muitas viagens terminou não dando certo, que anualmente lá no Leão nós fazemos uma reciclagem com os trabalhadores. A nossa foi em setembro. E em setembro nós tivemos 2 momentos onde eu não apresentei. Quem apresentaram foram 2 trabalhadores lá do Leão. Uma se encarregou de trabalhar o TCM, porque é quem vem trabalhando há mais tempo, e a outra trabalhou sobre fibromialgia. Então foram 2 trabalhos muito ricos. Pra vocês terem uma ideia, foram apresentações, todos 2, mais ou menos 1h20, 1h30 de apresentação. E depois nós tivemos as experimentações, que também levou aí praticamente mais 1 hora cada uma delas. Este material, a gente relutou muito em liberar, porque como isso é um trabalho interno da casa, é um trabalho dos trabalhadores, a gente ficou relutando em não divulgar, ter ele só para uso fechado. Mas parece que são as coincidências do mundo espiritual, né? Depois que houve isso, de setembro para cá, parece que todo mundo do nada começou a querer saber de problema de circulação e de fibromialgia. Então nós estamos agora fechando a renderização deles, deve ter sido fechada esta semana, e provavelmente na outra semana, mais tardar daqui a 15 dias, vão ter 2 DVDs, um sobre fibromialgia e um sobre TCM, tratando desse assunto. Tá? E aí, como tem lá as projeções das lâminas, tem os detalhamentos dos procedimentos, tudo, eu acredito que seja algo que quem esteja interessado em trabalhar nisso, vale a pena depois dar uma visão nisso tudo. E por fim nós temos órgãos versus órgãos. Tem órgãos que interferem em outros e muitas vezes a fisiologia não diz isto. Como, por exemplo, parte do laríngeo, aparelho, não mais sistema, não mais centro vital, o aparelho laríngeo, de uma certa forma, ele interfere em muito mais coisas do que a gente imagina. Então, o órgão, muitas vezes a laringe ou a faringe, ela começa a implicar além do que está ali próximo dela. Ela implica muitas vezes em outras zonas, e principalmente em zonas de feridas, tumorações. Então, é um lugar que a gente deveria estar sempre dando uma checada,
quando os procedimentos convencionais não estão atendendo. Também a gente encontra a ligação, que eu já falei, do fígado com os olhos, com os ouvidos e com outros tipos de dores, mas a dos olhos e dos ouvidos são fundamentais. Lá na sala que nós tivemos de tato magnético, eu falei da repercussão muito forte do fígado em muitos sistemas de problemas que nós temos. Então, tem muitos pacientes que têm vários tipos de problemas e que, em princípio, eles não estão associados ao fígado. Mas quando você vai ver energeticamente, está lá o fígado ou dando o suporte ou desestruturando tudo. Então, existem relações, inter-relações. Isto fora as relações do sistema neuroimunológico, né? Que aí já é uma outra coisa, sistemas glandulares. Nós sabemos que temos glândulas que interferem. Por exemplo, de repente você tem um problema no timo. Mas o timo tem muito a ver com o coração e tal, muito bem. Aí você continua examinando o paciente, de repente uma das suprarrenais dele tá doida, deu uma bilola nela. E aí você dizia, agora, como é que fica isso? Pode ir atrás que muito provavelmente o timo está lá responsável por isso. Então você não tem como tratar só da suprarrenal sem mexer num timo. Tudo isto é a abertura que a gente vai tendo para poder processar. E é muito fácil para pensar em ter que processar. O paciente diz, olha, eu não estou ficando bom. Sim, mas eu estou fazendo tudo. Ele não está ficando bom, então tem alguma coisa que está escapando. E esses escapes, na maioria das vezes, ou são inter-relações de centros, ou são inter-relações de órgãos. Além das funções extras, exatamente por conta disso. Tem muitos órgãos que ele adquirem papéis totalmente diferentes e inusitados. Eu recomendo sempre, quando eu faço meus cursos, que a gente leia bastante, entenda de anatomia e de fisiologia. Mas eu tenho que fazer essa pontuação. Não acredite que a fisiologia energética é a mesma fisiologia orgânica. São duas coisas distintas. Em muitos momentos elas estão juntas. Outros momentos elas se separam. Se a gente não tiver suficiente ideação até para pensar nisso tudo, a gente vai se perder. É isto. Muitíssimo obrigado. O assunto é muito vasto, tem muita coisa, muita. E cabe a gente procurar, tá? Cabe, temos muito o que fazer. E tem mais, não existe a hipótese de Adilson ter que descobrir e me trazer a informação. O Edgar que vai ter que fazer a experiência no centro e informar num próximo encontro. Isto não existe. O que existe é a possibilidade de cada um de nós procurarmos desenvolver, termos um pouco mais de coragem, inclusive um pouco mais de coragem para conversar com aquelas pessoas que não querem participar, que acham que isso tudo é balela. Nós estamos tratando de ciência, isso é ciência espírita. Precisamos depois de buscar como fazer as comprovações, acompanhamentos científicos, estatísticas, gráficos, e isso faz parte também. Mas o nosso momento hoje talvez seja de desabrochar, fazer desarrolhar todo. Baixou um espírito espanhol aqui agora, né? Fazer desenvolver tudo isto que está dentro de nós. É exatamente o que diz uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Tudo isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quem está dizendo isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma obra que Allan Kardec escreveu e que a gente não sabe onde está. Tudo isto, ou seja, toda essa potencialidade da gente curar, da gente fazer, realizar, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É isto que o encontro como EMESP sugere, é isso que a gente está aqui. De minha parte, só posso dizer, vamos em frente e muito obrigado. Muito obrigado. Essa aqui é uma lembrancinha do Gênio. Muito obrigado. Da organização, tá? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença, tá? Pessoal, recadinhos.
Um minutinho, por gentileza.